Olá, alunos, tudo bem? Vou estar aqui apresentando a vocês e depois eu vou enviar o vídeo relacionado à introdução sobre a segurança do trabalho. Tudo aquilo que nós falamos é, já anteriormente, mas que sirva de colocação melhor, né? Essa aula, além das SHTs para os cursos de saneamento e edificações, ela vai servir também para o pessoal da introdução à legislação trabalhista. Então vamos aos fatos. Vocês têm aqui uma foto onde nós temos alguns trabalhadores, né? Ali embaixo está o meu e-mail, marco.vezani@ifsc.edu.br, e nós temos aí é, alguns lavadores, né, ou trabalhadores pendurados nesse item. E aí vocês podem observar que alguns deles estão sem capacete, né? É, os talabares não dá para a gente ver, mas deve estar firmado, mas vocês veem que eles não estão com os uniformes adequados para o trabalho. Então é assim que se procede muitas vezes nas situações, né? Nessa situação, nós temos já antigamente uma situação que a própria Bíblia nos traz, né? Então lá em Provérbios 22:3 existe uma citação que é: o sábio antevê os perigos e se protege, mas os imprudentes passam e sofrem as consequências. Está implícito nessa questão bíblica, os sábios seriam aqueles que realmente sabem efetivamente aquilo que estão passando, né? E vão se prevenir, e esse é o intuito da segurança do trabalho. Nós vamos trabalhar com praticamente 4 palavras básicas, né? 5, vamos dizer 5. Uma é o acidente propriamente dito, que é um evento que a gente não deseja que ocorra e que pode efetivamente acontecer, né? É passível. A imperícia, a imprudência, a negligência e o trabalho tem que ser prazeroso. Porque na realidade nós trabalhamos com uma coisa maior que segurança do trabalho. De hoje em diante vocês passem a entender que segurança do trabalho é nada mais, nada menos do que prevenção. Né? Então, toda vez que eu falar em prevenção, eu estou falando em segurança. Esse é o importante que nós tenhamos. Então, nós temos aqui essa citação da Bíblia, para vocês entenderem que isso é algo já bem antigo, né? E no nosso próximo slides, nós temos aí algumas deliberações, né? Então, a palavra, o vocábulo trabalho, vem dos vocábulos gaélicos, ou símbrico, né? Do francês raval, do espanhol trabajo, do italiano travaglio ou lavoro. Então, isso é importante em termos de conhecimento. E o que efetivamente nós temos do ponto de vista? O trabalho, então, é uma palavra latina, que ela deriva de uma situação de uma palavra chamada tripalium, que era um instrumento, né? Vocês podem ver por essa foto aqui à esquerda e a foto à direita, um instrumento composto por 3 paus, né? Tipo esse aqui, um garfo, né? Aonde as pessoas eram empaladas, né? E eram fincadas no chão e as pessoas eram martirizadas. Então, nas situações aqui explícitas ou explicitadas, nós temos que trabalho, a palavra tripalho, vem de uma origem de sofrimento, né? Isso é importante que nós possamos entender, que nós possamos aprender isso e possamos entender que aquilo que vai nortear nossa vida por 1/3 de nossas vidas passa a ser vem ou advém de uma palavra de dor, de sofrimento, de labuta, tá? Então, prosseguindo da nossa preleção, nós temos que algumas outras situações, né, e citações trazidas, né? Então nós temos Hipócrates, que é o pai da medicina. O último dia 18 nós tivemos aí o dia do médico, aonde nós temos efetivamente ele escreveu um livro chamado Ares, Águas e Lugares, né? Neles foram citados alguns conceitos relacionados a clima, topografia, qualidade da água e mesmo organização política, envolvendo ou enfocando aspectos prevencionistas e preservacionistas. Então vejam que lá no século, né,
no ano 300 e poucos antes de Cristo, nós já tínhamos uma citação além da Bíblia. Depois nós temos em 1700 o médico italiano Bernardino Ramazzini, que nos traz um livro chamado De Morbis Artificum Diatriba, aonde ele traz uma série de doenças relacionadas à época, um quantitativo de 50 profissões da época, dentre elas a profissão do coveiro, a profissão do coveiro, daquele outro das lavadeiras, né? Onde nós temos uma situação bem estranha. Por exemplo, o coveiro, quando ele enterrava, as pessoas eram enterradas naquela época, elas eram enterradas envoltas em tecidos, em panos. E esses panos traziam algumas situações, né? Onde quando se colocava no ombro, se tiravam ali, os líquidos caíam e as pessoas se contaminavam, principalmente na época da peste, né? Que assolou ao mundo, né? O mundo até então, o mundo conhecido, né? E com toda essa situação nós tivemos uma série de situações análogas, né? Em todas as profissões, dessas 50 que ele traz, de contaminação, de excesso. Então ele começa ali uma narrativa relacionada à questão do trabalho propriamente dito. Prosseguindo na nossa preleção, então nós temos ainda nesse processo histórico, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos apenas o trabalho escravo, né? Eu costumo dizer que a pessoa nascia, crescia e morria escravo, né? Então nós tivemos essa situação. Após a Revolução Industrial, então nós temos algumas mudanças, né? Aliás, desculpem, antes mesmo da Revolução Industrial nós tivemos algumas questões. Por exemplo, em 1556, George Bauer já trazia um estudo sobre silicose. Silicose é a sílica, né? O trabalho com a sílica, que já existia naquela época, onde as pessoas se intoxicavam, né? E se passavam a ter uma doença chamada silicose. Em 1567, nós temos Paracelso, que traz algumas questões relacionadas à intoxicação por mercúrio. Então vejam que o mercúrio é um metal líquido e que gera uma série de problemas. No homem causa a esterilidade, nas mulheres causa também a esterilidade, né, e os sucessivos abortos. 1700, então, nós temos a publicação do livro De Morbis Artificum Diatriba, do Ramazzini. Aí, em 1830, nós temos efetivamente a Revolução Industrial, que muda o marco e muda a forma de trabalho, saindo do trabalho escravo para um trabalho remunerado, né? Mal remunerado, mas mais remunerado. E nós temos o advento das máquinas a vapor. Em 1831, logo em seguida, o trabalho que antes era de 24 horas passa a ter jornadas de 16 horas e é proibido o trabalho infantil. Aqui surge a primeira lei relacionada às questões de segurança, né, dos trabalhadores, trabalhadoras da época, e aí indiscriminadamente se tinham crianças, jovens, né, que faziam também os mesmos trabalhos e sofriam mutilações. Então surge a lei das fábricas, né, que trouxe aí o advento de diminuir a jornada para 16 horas e a proibição do trabalho infantil, que efetivamente não ainda continua nos tempos atuais. Bom, prosseguindo nessa linha, nós temos aí em 1919, eu tinha falado 1920, mas surge então a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que hoje é a entidade que congrega todas as questões ligadas às legislações trabalhistas no mundo, né? Isso vale, suas legislações valem para todos os países do mundo, né? Em 1932, nós temos as primeiras normas específicas relacionadas ao trabalho, né? Então vejam que é uma sequência de alguns anos. Em 1938, é colocado e é criado o adicional de insalubridade, né? Então vejam que já se pensava em ambientes insalubres, aqueles ambientes onde se tem, nós vamos ver isso mais adiante, mas ambientes onde se tem gases, poeiras, que são insalubres e que as pessoas têm que trabalhar e que recebem um adicional. Em 43, nós temos o surgimento de normas gerais e amplas relacionadas à medicina do trabalho, isso no Brasil, né? Em 1944, sancionada por Getúlio Vargas, então, a Lei de Acidentes do Trabalho, né? E se cria a Fundacentro, que é uma fundação que estuda e vem estudando há anos
né, a questão relacionada às práticas, boas práticas de trabalho. E um outro marco, em 44, é a CLT. Não é que Getúlio Vargas era bonzinho, né? Getúlio Vargas não era bonzinho, mas em cima dos movimentos sociais, sindicais que haviam na Europa, ele sofreu uma pressão e teve que criar, efetivamente, uma lei, né? E aí ele optou por a CLT, que durou até poucos anos. No governo Temer, nós tivemos uma mudança radical, que veio para piorar, né? Mas ainda continuamos com algumas situações, até porque existe toda uma política de segurança, né? Uma política e pessoas ligadas a isso. O Ministério do Trabalho tinha sido extinto até pouco tempo atrás pelo então presidente atual, né? E agora, para acomodar determinadas pessoas, foi recriado, mas não tem a mesma força, né, que existia anos atrás. Em 1950, assim como a OIT, nós temos a criação da OMS, que os objetivos maiores é a saúde ocupacional, então a Organização Mundial da Saúde se moldou muito no que a OIT tem, né? E em 53 nós temos a primeira Conferência Internacional do Trabalho. Então, algumas situações até 1953. Depois nós temos, ainda nesse processo histórico, algumas situações. Por exemplo, em 1970, todo mundo lembra do Brasil, campeão do mundo de futebol, né? Tricampeão do mundo. Enfim, na realidade, nós tínhamos um outro título sendo colocado aí, que nós fomos campeões de acidentes do trabalho. Desses campeões de acidentes do trabalho, nós temos então a construção civil como a das maiores contribuidoras nesse sentido. Em 1976, se cria o Conselho, lá no Conselho Federal de Educação, né, o CFE, a fundamentação para a criação dos cursos de segurança do trabalho, cursos superiores. Aí se cria a questão do curso técnico de segurança, né, concepção, e também a especialização na área de engenharia, arquitetura e agronomia, à época, especialização em segurança do trabalho, criando a figura do engenheira de segurança do trabalho. Em 1977, nós temos a promulgação da Lei 5514, que dá uma nova redação ao artigo 200, então, ou seja, passa a ter uma melhoria já àquela época das legislações trabalhistas, e a partir daí é um precursor relacionado às próprias NRs. Ainda em 77, nós temos algumas leis adicionais que criaram a questão da periculosidade. Então, vejam, bem a posteriori, em 77 apenas se cria os adicionais de periculosidade, que nós também vamos estar colocando quando a gente falar sobre a NR 16 e a NR 15, que é insalubridade. Em 78, então, o grande marco é a criação da portaria 3214, né, que instituiu as normas regulamentadoras, fundamentada no artigo 200 da CLT, né, que já constam algumas situações, e elas passam a ter um vigor, né, que estão até hoje, estão passando por um processo de mudança. Em janeiro, agora, dia 3 de janeiro, provavelmente nós vamos ter aí uma modificação e a validação dessas modificações, e nós vamos ter modificações profundas. Então, isso a gente vai estar conversando com vocês, principalmente na NR1, que vai ser precursora de todas as outras. Em 85, só por curiosidade, nós temos a criação de um curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho, isso em termos de engenharia, né? E isso foi um panorama geral em termos de datas. Temos outras, tantas, talvez eu tenha esquecido, pode ser, né? Mas a gente vai dialogando ao longo da nossa componente. Ainda no processo histórico, é importante que a gente traga. Ah, professor, mas 2004, essa sua estatística está muito errada, muito atrasada. Não, eu diria que não, porque na realidade nós continuamos tendo esses números altos, apesar de tudo isso. Ah, mas não houve melhoria? Sim, houveram. Porém, em alguns países, isso não é verdadeiro, né? Então, nós temos, em média, 270 milhões de acidentes de trabalho no mundo e outros 160 milhões de doenças relacionadas ao trabalho ou doenças do trabalho que nos trazem, efetivamente, a questão relacionada ao adoecimento. Então, toda doença que faz com que eu adoeça, ou seja, todo o trabalho, desculpem, que faça com que eu adoeça, eu tenho aí uma
similaridade com os acidentes de trabalho. Então, se a gente somar isso aí, nós vamos ter aí praticamente 450 mil acidentes de trabalho ano mundo. Em termos do PIB, no PIB nacional, os acidentes de trabalho ainda hoje contribuem com 4% do PIB mundial, né? Em média, a cada 4 dias, ou seja, uma semana, então de uma semana nós temos um acidente de trabalho. Cerca de 22 mil óbitos são de crianças. Poxa, mas nós não tínhamos acabado com o trabalho infantil lá em 1831? Sim, acabamos, né? Mas infelizmente não é bem a realidade que a gente vê, né? E ainda nós temos aí que cerca de 5 mil pessoas morrem todos os dias por acidente de trabalho. Então isso é importante que a gente entenda, é importante que a gente verifique, é importante que a gente se aproprie. Ainda nesse processo de contextualização histórica, nós temos aqui um gráfico, ele está trazendo aí um rol, de novo, vocês vão falar, não, mas está atrasado. Realmente está atrasado, eu tenho até que atualizar esse mapa, mas eu digo para vocês que mudou pouco em relação àquilo que nós temos, né? Apesar de todos os esforços. Porque entenda-se que acidente de trabalho para as empresas é custo e não benefício, né? Não acidente propriamente dito, mas investir em segurança. Então nós temos aqui uma média, se a gente pegar aqui os verdinhos e pegar os riscos pretos, nós temos, da cor preta, nós temos aqui uma média desse pretinho, que é os acidentes, o total de acidentes, nós temos uma média em torno de 400 mil, por isso que eu disse aquele número, né? Isso só em termos de Brasil. Então aqui no Brasil é 400 mil acidentes de trabalho, né? Os acidentes típicos giram em torno de 300, mais ou menos, né, que são aqueles caracterizados pelo exercício do trabalho. E ainda, se vocês observarem o azulzinho, nós temos um crescimento aqui dos acidentes de trajeto, né? Isso quer dizer o seguinte, que nós estamos cada dia mais morando mais longe do nosso trabalho e com isso mais sujeitos à questão dos acidentes. Então isso é importante que a gente coloque e deixe claro. Uma outra situação, o Brasil perante o mundo, vocês podem ver aqui que o Brasil está como segundo, né? Ah, mas ele está abaixo de outros países, como a Alemanha, como os Estados Unidos e tal, que tem muito mais, né? Ah, eles têm quase 1 milhão e pouco. Não, aqui, tanto na Alemanha, nos Estados Unidos, na Europa, nós temos o acidente e os quase acidentes, ou seja, se registra tudo que tem necessidade e tudo aquilo que afeta o trabalho. Já no Brasil, embora nós tenhamos aí 200 mil, 300 mil, como a gente já tinha falado anteriormente, nós continuamos tendo sem número de acidentes que não são registrados. E esses acidentes não registrados passam batidos. Então essa média que está ali de 200, de 300, ela está efetivamente com os CATs, as comunicações de acidente de trabalho, que envolvem óbitos, mutilações e etc. Então nós temos uma situação bastante atípica, e se nós colocássemos isso, o Brasil estaria aí em segundo lugar no mundo, à frente aí de muitos países, né, em função dos acidentes de trabalho, se nós computássemos os acidentes, os incidentes, digamos assim, que não são computados de uma forma geral. Prosseguindo ainda, nós temos nesse outro slide, aqui vem uma situação importante, principalmente com a maioria de vocês. Vejam aqui, a faixa etária entre 19, que é o primeiro emprego, até a faixa etária de 30, nós temos aí a grande maioria dos acidentes. Então nós teríamos, completando esses 19 até os 30 anos, teríamos 56 com 5, mais 38. Então nós teríamos 99%, né? Ou 61, 62, 90% dos acidentes de trabalho, né? 99% dos acidentes de trabalho estão relacionados a uma faixa etária praticamente jovem dos primeiros empregos. É onde há muita situação, né, de imprudência, imperícia, negligência, né? E aí nós temos a faixa acima de 35, que é o meu caso de muitos, que quem passou disso, a tendência é que se calma uma queda nesses acidentes. Quando a gente analisa
Um outro gráfico, esse outro gráfico aqui, também, desculpem aí a questão das datas, mas é importante que se diga, relacionado na tipologia masculino e feminino, nós temos, se vocês observarem bem, na faixa entre 19 e até 40 anos, que é quando as pessoas começam a entrar no processo de aposentadoria, uma faixa de acidentes de trabalho bastante alta. Mas vejam que existe uma média aqui em torno de 60 mil para homens e mulheres, né? Dentro da estrutura dessa faixa etária até 45 anos, tá? E depois, obviamente, vai começando a cair, até porque existe a questão da aposentadoria, quem não aposentou, seja aposentadoria especial, que é outro foco que a gente vai ter que ver, a gente tem um declínio. Então, para vocês entenderem que nessa estrutura nós temos efetivamente tanto homens quanto mulheres, nós temos um grau de acidentes bastante intensos. Uma outra situação que convém salientar, a gente sabe que existem mais mulheres do que homens, né? Então, nessa situação, hoje as mulheres como chefe de família estão saindo para trabalhar mais, consequentemente está ampliando a questão dos números de acidentes. Muitos homens morreram, deixaram de ser a situação ali, que saiu o homem trabalhar, a mulher ficava em casa, hoje não existe mais essa situação, né? Os dois trabalham, e nós temos então uma incidência maior com relação aos acidentes, e isso equipara homens e mulheres a uma mesma situação, né? Ainda nessa pré-eleição, com relação a gráficos estatísticos, nós agora vamos partir para a questão da definição. Então, nós temos dois tipos de acidente, pela classificação. O acidente típico, que é aquele que decorre da atividade profissional ou do trabalho desempenhado pelo acidentado, né? E o que foi um pouco descaracterizado, como eu disse, pela nova nomenclatura da CLT, que é o acidente de trajeto. É o acidente que ocorre com as pessoas quando elas saem da residência para o local de trabalho ou quando estão retornando. Então, isso existe e ainda é um sem número. Vocês viram aqueles gráficos lá anteriores que nos traz aí a situação do acidente de trajeto, embora tenha sido meio que descaracterizado isso. Porque, na realidade, quando eu saio da minha casa para o trabalho, ou quando eu volto do trabalho para a minha casa, eu estou a serviço da empresa, num período que pode durar aí, às vezes até 3 horas, né? Ou mais. Bom, e aí eu trago para vocês um grande professor, né, e criador de algumas situações, o Cardella, né? Ele traz aqui que o homem, né, o homem criou condições altamente perigosas ao introduzir os grandes avanços tecnológicos, né? E trouxe também uma visão apenas cartesiana, ou seja, a pessoa só olha para frente ou só olha para o lado, quando nós temos 120 graus de visão, né? E então as situações de elevadas velocidades, temperaturas, grandes temperaturas, pressões e outros, nos levam a uma situação de risco, né? Exposição aos riscos, e na questão do controle, né? A gente não usa um controle muitas vezes consciente, né? E às vezes inconscientemente nós usamos expressões do tipo, vamos torcer para dar certo, ou tipo, foi fatalidade, foi o caso dele. Isso aí não é segurança do trabalho. A segurança do trabalho, como eu disse para vocês, a gente trabalha a questão fundamental, que é a efetividade, né? Ou seja, a prevenção, como eu falei lá no início da minha fala. Ainda nessa linha, o que nós temos em termos de legislação propriamente dita? Então, nós temos a doença profissional, como eu tinha falado para vocês. Então, nós temos a doença profissional ou de trabalho propriamente dita, como eu já havia dito para vocês, aonde, lá pela Previdência Social, né, no anexo 2, são todas aquelas que são caracterizadas por exercício da função de trabalho ou da função laboral, em condições especiais de trabalho, e que vão gerar no indivíduo uma situação de afetar a sua integridade física, né? E ao afetar a integridade física, nós temos o que a gente caracteriza de doença profissional. Aqui se convém salientar que há que se ter o nexo causal. Se caracterizando o nexo causal
com a atividade elaborada, e o adoecimento nós temos então a caracterização da doença profissional ou doença do trabalho, né? O acidente de trabalho, então, segundo a Previdência Social, já é uma outra lei, só para vocês terem uma noção geral, na Lei 8.213 de 91, nós temos que o acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho ou de uma tarefa a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, né, que estão lá no inciso 7º do artigo 11 dessa mesma lei, e que vai provocar uma perturbação funcional que pode causar a morte, a perda ou ainda a redução permanente ou temporária de a capacidade de trabalho. Então, dentro de uma visão mais técnica, o acidente propriamente dito é essas questões de incapacitação, né, ou morte, que é o caso mais grave que nós temos. Ainda nessa preleção, o que também é considerado acidente de trabalho? Então, o acidente de trajeto, que eu já havia mencionado, e a doença profissional, que é desencadeada pela atividade, por determinada atividade, né? Aquela que é adquirida ou desencadeada, aqui eu trouxe de novo isso aqui para mostrar para vocês o seguinte. Por exemplo, se eu tenho uma situação de câncer, né? Eu posso alegar que o câncer foi causado. Ele pode, se houver um nexo causal. Se essa doença é uma doença pré-existente ou é uma doença congênita ou de cunho congênito, não é considerada uma doença do trabalho. Tá? Então é importante que se diga isso e que se coloque isso. O que se equipara a acidentes do trabalho também? Então, aquele acidente que, embora não tenha sido causado ou ele não tenha sido a causa única, ele vai contribuir diretamente com a morte do segurado, com a perda ou com a redução da capacidade de trabalho, e que possa, ou que tenha produzido uma lesão que exija uma atenção médica para a sua recuperação. Então, vamos supor que eu tenha sofrido uma luxação, né, no trabalho. Na hora eu estava com o corpo quente e tal, eu não senti isso aí. Quando esfria o corpo, eu passo a sentir dores e eu vou ver que eu tenho uma fratura. Isso tudo é considerado acidente de trabalho, embora não tenha sido o acidente. É aquela história que eu falei para vocês do quase acidente, né? Que pode não ser grave, mas sempre tem que ser examinado e considerado nas estatísticas. Infelizmente, no Brasil, ainda há uma nomenclatura um pouquinho diferente com relação a isso. Tá? Ainda entram nesse mesmo rol de acidentes de trabalho. Aquele sofrido quando eu estou no meu local de trabalho, se existir um ato de agressão, né, um ato de sabotagem, um ato de terrorismo praticado por terceiro, né, ou seja, uma pessoa entrou lá e assaltou o banco, acontece muito, né, ou um companheiro de trabalho me esfaqueou, vamos supor, uma situação bem atípica, ou mesmo uma ofensa intencional, inclusive terceiro, por motivo de uma disputa relacionada ao trabalho, isso é acidente de trabalho. O ato de imprudência, ou seja, a pessoa sabe e faz a coisa de forma, mesmo assim, isso aí é considerado um acidente de trabalho. O ato de negligência, a pessoa negligencia a situação, ou seja, anda acima da velocidade permitida, isso é negligenciar. Então, se ocorrer acidente, é considerado acidente de trabalho. Ou um ato de imperícia, a pessoa não sabe fazer o trabalho e vai lá e faz mesmo assim. Então, isso é imperícia de terceiro, né? A pessoa não sabia, era estranha ao ambiente e provocou o acidente de trabalho, né? Ainda uma pessoa privada do uso da ração, a pessoa surtou, né? Ou em casos de desabamento, né? Inundação, incêndio e outros casos fortuitos que tem força maior, como é o caso das intempéries, né? A doença de uma contaminação acidental, então, por exemplo, aqui ocorre muito nos hospitais, o indivíduo está lá manipulando uma determinada situação, um laboratório, e fura através da luva, e fura o dedo e se contamina. Isso é considerado acidente de trabalho, tá? Ainda, nessa situação de equiparação, o acidente sofrido fora do local de trabalho, ou seja, estou lá no meu lazer e vou realizar um trabalho a serviço da empresa, né? Então, se eu, naquele momento que eu estiver realizando esse trabalho, eu estou considerado como trabalhando. Se eu estou sendo considerado como trabalhando, é um acidente de trabalho, né?
ainda em viagem a serviço, como está aí colocado, né? Outros planos, se eu estou me capacitando para a empresa, fazendo um treinamento, e se eu for acidente, isso é considerado acidente de trabalho. Se eu estou no percurso da residência local de trabalho, né? Aí eu estou dirigindo com o meu veículo, ou de ônibus, ou de bicicleta, enfim. Se eu sofrer um acidente, isso é considerado acidente de trabalho. E aí nós temos algumas causas, né? Então vejam bem a situação. Temos uma cena aqui, a moça está passando num lugar onde há uma certa precisão. Aqui o indivíduo está colocando a mão dentro da máquina, provavelmente vai ter um acidente, né? Então há uma distração, né? Poderia ser qualquer pessoa, né? E aí nós temos o quê? Uma inter-relação muito forte entre homens e máquinas e os meios onde estamos inseridos, né? A isso a gente chama de uma forma de engenharia, que seríamos a psicoengenharia, ou seja, uma engenharia onde se estabelece os fatores humanos e os fatores psicológicos. Isso é o papel que faz o técnico de segurança do trabalho e não no nível de engenharia, e também o engenheiro ou o médico do trabalho, certo? Bom, e como que eu vou identificar essas causas, né? Então nós temos algumas causas. O objetivo básico, máximo, né, o básico, é que nós temos máxima eficiência com o mínimo de falhas. Ou seja, uma melhor eficiência de trabalho com o mínimo de falhas, né, no sistema homem-máquina. Então nós temos 4 níveis que são responsáveis por essa questão. Se nós analisarmos aqui, nós temos aí, o que é nível físico? Né? São aqueles que dizem respeito às pessoas, são as capacidades, as limitações, as características que vão influenciar na questão da eficiência. Então, por exemplo, peso, altura, comprimento dos membros, né? Força, e algumas características como fadiga, não dormir direito, estou fazendo muitas horas extras, a capacidade de percepção, né? As pessoas, cada um tem um processo cognitivo diferente, né? E nós temos ainda a questão dos treinamentos, da alimentação, tudo isso influencia. Então, vocês lembrem que a questão da segurança alimentar é fundamental para a questão das causas de acidentes do ponto de vista do nível físico. Já os outros 3 níveis que nós temos é o nível psicológico, então nós temos aí a questão da estima, a questão da realização pessoal, né, ou realização social, da questão cultural, da aceitação e dos problemas particulares, né, aquilo que nós trazemos de casa para o trabalho e do trabalho para casa, isso influencia, ou seja, são todos os comportamentos humanos que vão influenciar, né, em provocar ou causar um acidente. Em termos de nível ambiental, aí nós temos aí os elementos relacionados aos riscos, né, tais como temperaturas altas, muito altas ou frias, né? A questão de umidade, a questão do ruído, a questão da vibração, né? Tudo isso influencia nas causas de acidentes de trabalho. E nós também temos a questão ligada à questão ambiental, que é o ritmo de trabalho. Um ritmo muito intenso, né? Pode levar a uma situação onde a pessoa tem uma situação de acidente, né, devido ao ritmo excessivo. Em termos de nível técnico, nós temos o último nível aqui, então, os processos, os equipamentos, os procedimentos, os dispositivos, os produtos, tudo isso tem a ver com as condições operacionais. Então, se são instalações industriais de forma inadequada, de forma em que o indivíduo pode efetivamente sofrer um acidente, né, no processo organizacional, isso está dentro do nível técnico, que leva às causas dos acidentes. Tá? Então, esse é o 4º item. E aí, nós vamos analisar essa figura, né, vamos ver essa figura. Então, veja assim, não é que há falta de domínio e que a gente possa correr riscos desnecessários, mas faz com que a gente, por não saber muitas vezes, a gente passe por ignorante e vá sofrer acidentes. Então, se vocês observarem as cenas, temos aqui, por exemplo, o cara da manutenção. Esse cara da manutenção teria que ter um checklist, né? Fazendo um contraturno, não fez. Ele teve que trabalhar, então ele está trocando uma lâmpada. Tudo bem, ele está subindo. Ele pegou essa caixa, né? Em vez de ele limitar o perímetro para que esta pessoa não passasse aqui, ele não limitou. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai esbarrar, né?
na caixa e vai cair na cabeça. Essa caixa de ferramenta pode causar uma lesão, né? Um traumatismo craniano, e a pessoa vira óbito por uma imperícia desse cidadão aqui que está fazendo essa troca. Então ele teria que isolar o perímetro no entorno aqui da escada onde ele está e embaixo. Esta caixa de ferramenta não deveria estar no parapeito, ela deveria estar aqui embaixo, no piso, para que não acontecesse justamente essa situação, né? Ele está com os EPIs e tal. Então, existe toda uma situação. Aqui nós temos um office boy, né, um jovem, brincando no trabalho, né, vai tropeçar na escada e vai cair. Da mesma forma do arranjo, né, então nós temos uma tomada mal arranjada. Essa moça aqui, a copeira, ela tropeça, né, vai puxar aqui a mesa, esse outro vai cair. Então, veja a situação, ela vai se queimar, provavelmente que está com algumas coisas quentes, né? E fazendo uma situação de geração de um ambiente inseguro, né? Aqui é o cara da manutenção, né? Tá limpando, então ele teria que isolar o perímetro, devia estar de luva, de botas e luvas, ele está de pé no chão, o fio aqui está desencapado, mexendo com eletricidade, vai tomar um choque, está todo desorganizado o trabalho dele, né? E esse cidadão aqui, com o fumo, que tem outro cara com inflamáveis passando num lugar que não deveria, né? Pela distração ele vai pisar no sabão, vai cair e esse cigarro cair aqui vai gerar uma situação, claro, de explosão e de fogo. Claro que isso aqui tudo é forçado, né? Mas então vocês vejam que determinadas situações, quando não organizadas, elas podem gerar uma situação insegura, né, de imperícia, imprudência, negligência, e que vão levar. Então, por que eu estou trazendo essa questão? Onde nós temos aí a prevenção. Então, eu tenho que prevenir, e aí a história de prevenir é melhor do que remediar, no sentido de que eu possa evitar todas as situações colocadas aqui no nosso trabalho, tá? Então, gente, basicamente, o que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje é isso. Eu espero que na próxima aula que a gente esteja presencial não, que a gente tenha síncrono, a gente possa discutir esses pontos e vocês trazerem. Esse material vai estar disponível lá no SIGA, assim como a apresentação, para que vocês possam assisti-la, né, e trazer mais alguns questionamentos que vocês têm. No mais, eu agradeço, gratidão e até a próxima aula. Muito obrigado.